Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live e o tema da live de hoje é sobre o novo marco do saneamento. Nós temos convidados muito especiais hoje para falar sobre esse assunto e, conforme o Insta vai avisando, já já a gente começa. Todo mundo chegando aqui, Davi Lima, Matheus. Hoje o nosso convidado é o Daniel, queria que vocês o conhecessem. E o que é, no final das contas, esse novo marco do saneamento? O que a gente tem a ver com isso, né? Então vamos entender isso já já. Daniel, nosso convidado, chegando. A gente já inicia. Margarete chegando, seja bem-vindo, Margarete. Alguns segundos só para o Insta avisar todo mundo. Sejam todos bem-vindos. O Daniel chegando, a gente já inicia. Nath, tudo bem? Nath Coelho. Margarete do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. O Ricardo Massano com a gente. Felipe, Larissa. Chama a galera que esse é um assunto que com certeza tem muita oportunidade pra gente aqui hoje. Matheus. Bem-vindo, Matheus. Luara. Malu. Bom, tá chegando aqui já. Chegou o convite, vamos já colocar o nosso convidado. Olá, Daniel, tudo bem? Olá, Rangel, como é que tá? Tudo ótimo, seja bem-vindo. Daniel, onde você está agora? Que cidade? Está em São Paulo? Não, tô em Goiânia, é Em onde eu Goiânia. resido. Legal, Goiânia, capital do legal. estado de Goiás. Muito bom, bacana. É, Provavelmente, não sei como vão ser as coisas, em maio eu devo estar aí. Ah, mas vamos lá. Vamos lá. Daniel, se apresente, por favor. Quem que é o Daniel? O que que você faz na ArcelorMittal? Que trabalho você desenvolve? Para que a gente possa iniciar efetivamente o assunto. Bom, vamos lá. Um pouquinho da minha história, tá, Rangel? Ah, inicialmente, comecei minha paixão pela profissão de arquitetura, né? Eu me formei inicialmente como arquiteto e urbanista na década de 90, finalzinho da década de 90, comecinho dos anos 2000. E a partir daí fui desenvolvendo alguns trabalhos, né? E tudo me levou aos trabalhos de engenharia e saneamento também, por questão até de afinidade, né? Logo depois, alguns anos depois, eu entrei numa faculdade de engenharia civil, cursei engenharia civil. No finalzinho de 2010, no comecinho de 2010, 2011, eu me formei como engenheiro civil, né? E desde então atuo como engenheiro civil, né? Estou há quase 2 anos na ArcelorMittal, executando a função de engenheiro de aplicação e desenvolvimento de produtos aços longos ArcelorMittal Brasil, né? Então, a gente vem trabalhando como engenheiro de aplicação desde então, tá? Na ArcelorMittal. Legal, eu fiz algumas lives com alguns engenheiros de aplicação aqui, porque vocês têm as regionais, enfim. Exato. Eu acho que antes de você era a Ana, né, que agora está em São Paulo também, que eu conheci quando a gente teve Isso. algumas ações do programa Mestre ArcelorMittal por aí. Mas explica rapidamente o que um engenheiro de aplicação faz e o que a ArcelorMittal tem de soluções, principalmente para que a gente responda às dúvidas no marco do saneamento. O pessoal conhecer bem rapidamente uma empresa que é uma gigante aí. Bom, a ArcelorMittal ela é dividida em regionais, como você falou, né? A gente tem as regionais Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste e Norte. A gente tem essas regionais Centro-Oeste e Norte juntas. Eu represento a regional Centro-Oeste e Norte, né? Temos outros engenheiros nas outras regionais, né? Cada um representando essas regionais juntamente com os comerciais de cada uma, né? As atribuições dos engenheiros de aplicação são inúmeras, né? Desde
visita a obra, até mesmo conversões de projetos, ajuda na parte de projetual, palestras, essa própria live que a gente está fazendo aqui agora, né, mostrando novos caminhos, novas trajetórias, inovações, novos desenvolvimentos de produtos, né, auxílio na parte comercial, auxílio para a força de vendas, auxílio no desenvolvimento de produto, ao cliente quanto a questões técnicas de materiais, de soluções, de serviços. Então, assim, a gente tem atribuições que não caberia numa folha de papel, tá, Angel? Seriam dezenas de atribuições que o engenheiro de aplicações de desenvolvimento de produto teria. Mas eu poderia dizer que um cerne é para que o nosso cliente, o consumidor desse aço, as consultoras, possam aplicar da maneira mais adequada possível as diversas soluções disponíveis que vá dar o melhor resultado com segurança e economia para a obra, e agilidade, enfim, é essa o cerne. Resumidamente é isso. É escolher a melhor solução e o melhor produto para ter uma economia e gerar um melhor resultado no final. Legal. E a ArcelorMittal é o maior fabricante de aço do mundo, incluindo Perfeito. aços longos. Alguns anos atrás, passou também essa frente de aços longos no Brasil. Exato. Hoje a gente tem uma capacidade produtiva de mais de 12,5 milhões de toneladas ano, né? Então isso falando só aços longos, né? Então a gente é realmente o maior produtor, né, de aços, tanto no Brasil quanto no mundo todo. Legal. Já vou convidar Legal. a galera para clicar nesse aviãozinho aqui embaixo, convidar e mandar para o pessoal, porque agora eu quero fazer a primeira pergunta do tema. O que é, no final das contas, saneamento? Porque assim, vou na minha cabeça aqui, né, Daniel? Primeiro que é um assunto que o pessoal não gosta muito de falar. Poxa, isso aí é chato, ninguém vê, tá no buraco. A menos aquele que sofre disso no dia a dia e tem as dificuldades de não se ter o saneamento e tudo relacionado a isso. E é uma dor no nosso país, uma dor forte e que não é nova. Mas no final das contas, o que é o saneamento? Saneamento é só esgoto, é só água? O que isso inclui? Igual você falou, né, Rangel, o saneamento, ele é um assunto um pouco polêmico, né, porque ao mesmo tempo que as pessoas têm que falar, ele é um assunto que não é falado, né. Ultimamente, em função de algumas tratativas que vêm sendo faladas, né, que vêm sendo abordadas politicamente, inclusive, ele está sendo mais abordado nas pautas, né? Mas o saneamento por si só, ele envolve diversas questões, né? Principalmente esgoto, água, drenagem pluvial, né? E o manejo de resíduos, né? Coleta e tratamento de resíduos. Então a gente pode dividir o saneamento, né, nesses 3 itens: esgoto sanitário, água tratada, drenagem pluvial e manejo e tratamento de resíduo sólido e líquido, né? Assim, basicamente e resumidamente seriam esses 4 pontos, né? Legal. Tanto coleta quanto tratamento e distribuição disso de uma maneira eficiente. Do esgoto, diria basicamente afastar isso das pessoas e tratá-lo para que ele retorne para o meio ambiente da melhor forma possível e trazer água para consumo adequado para as pessoas. Em todo esse processo, eu tenho caminhos a se desenvolver, né? Claro, Tem alguns dados, por exemplo, que 35 milhões de pessoas no Brasil hoje não têm acesso, por exemplo, à água tratada. E aí está relacionado a uma série de outros problemas, não só problemas de saúde, obviamente, quando não se tem. As pessoas não lembram, por que tem tanta mortalidade? Eu quero tratar, por exemplo, de doenças muito graves, e tem que se tratar também,
mas se esquece que boa parte delas estão sendo causadas porque não se tem o saneamento básico, né? Quanto mais algo melhor Básico. feito, né? É básico, a palavra é essa. Exato. E o interessante, você está falando 35 milhões de pessoas, né? 35 milhões de pessoas é a população do Canadá, né? E 35 milhões de pessoas é a população do Brasil sem água tratada. Então, se a gente for fazer uma referência de quantidade de pessoas, é a população do Canadá sem água tratada, né? Então, é inimaginável a gente pensar em saneamento básico sem ter o mínimo de condições, né, que seria uma a água tratada chegando na residência de uma pessoa, ou seja, água potável, né, água consumível. Né? Então, a gente tem muito potencial ainda para ser desenvolvido, né, João? Inclusive, um mais assustador ainda, que me assustou, é que quase metade da população não possui coleta de esgoto. Isso. Tem gente que tem água tratada, mas não tem coleta de esgoto, que é um problema ainda maior. Chega a 47% da população hoje, né? Todos esses números a gente vê de alguns relatórios, por exemplo, de eu não sei se é associação, se é uma empresa, que é a Trata Brasil. É isso que eu queria que você falasse um pouquinho dessa instituição para a gente. Bom, o Trata Brasil é uma organização não governamental, né, de interesse público. Ele é formado por diversas empresas, né, de interesse nos avanços do saneamento do país, inclusive. Né? Ele atua desde 2007, né, que trabalha com o cidadão, para que o cidadão seja informado, né, e que reivindique que, na questão do saneamento básico, reivindique que o serviço seja mais eficiente, que essa universalização seja mais eficiente e que realmente aconteça também, né? Ou seja, é uma entidade não governamental que reúne todas essas informações para o cidadão ficar mais informado do que está acontecendo com o saneamento básico no Brasil. Legal. Inclusive tem uma tabela aqui, eu mostrei no meu Insta recentemente, das 100 cidades que tem isso, que basicamente tem 100% de água tratada, de esgoto coletado e tratado. Santos, Franca, Maringá, São José do Rio Preto, Uberlândia, Piracicaba, inclusive tem a usina da ArcelorMittal, Cascavel, São José dos Campos, só para citar algumas aqui, né? Vitória da Conquista, na Bahia, Limeira, Campinas, onde eu estou, aí vai Londrina, então algumas poucas cidades bem conceituadas em relação a isso. Tá, mas e aí? Aí nós tivemos um negócio novo que chama Novo Marco do Saneamento. Até enviaram uma pergunta, deixa eu ver se está aqui, ó, de um seguidor nosso, que foi o seguinte: qual que é o divisor de águas entre os marcos? O que define como novo e antigo no tempo? Então, eu realmente fui curioso. É chamado de Novo Marco do Saneamento. O que é uma lei e por que ele é novo? É interessante essa pergunta e é instigante, né? O porquê que é novo, né? Tudo que é novo, a gente tem a tendência de falar assim, o porquê, né? Por que é novo? Bom, o novo marco regulatório do saneamento, fala-se novo por quê? Porque ele é uma lei, né, baseada em leis anteriores que define novos critérios para o saneamento a partir do ano de 2021, ou seja, a partir desse ano. Né? E o que são essas leis? Né? O que vai mudar a partir de 2021? A partir do que teoricamente seria 2021, né? Esse ano que a gente está vivendo agora. A ANA, Agência Nacional das Águas, né, ela teria a função de ser o único órgão regulador, né, do saneamento, de todo o saneamento do Brasil,
Hoje a gente conta com vários órgãos reguladores, ou seja, você tem uma discrepância entre um e outro, então você não tem uma unificação dos serviços, né? Então, o que o novo marco regulatório diz? Ele precisa unificar os serviços, ele precisa equalizar, né? Ele precisa falar o seguinte, o serviço lá no norte do país, ele tem que ser igual ao que vai ser praticado na cidade lá do sul do país, né? Ele não tem que ser feito uma licitação, ele não vai ser feita uma licitação ou uma contratação diferente ao que foi feita em diferentes pontos regionais, né? Então, essa unificação, ela vai existir. Isso vai ser chamado de universalização dos serviços. E a ANA, ela vai ser a reguladora desses serviços, Agência Nacional das Águas. Isso vai ser feito gradativamente, né? Não é assim, a partir de um dia, de uma noite, isso vai acontecer. Isso vai sendo feito e as prefeituras e estados vão sendo adequados a partir do momento que as coisas vão acontecendo, né? Tá, isso provavelmente foi um trabalho desenvolvido há bastante tempo Isso. e que foi aprovado no ano passado, é isso? Isso está em discussão há bastante tempo. Como você diz, né, Rangel, o saneamento ele é discutido há muitos anos, mas você precisa de peito para enfrentar, né, e realmente colocar o negócio em prática. Então, desde 2018, né, ele está sendo massivamente discutido e em junho do ano passado ele foi sancionado, né, pelo presidente como lei, né, por isso o novo marco do saneamento, né, porque ele foi sancionado como lei. Então, a partir do ano passado, hoje existem alguns vetos que precisam ainda ser votados, né, precisam ser ajustados e tudo mais, mas isso vai acontecer, né? A pandemia e todo esse contexto que a gente vive hoje atrasou algumas questões, inclusive, mas isso vai acontecer. Mas todo esse contexto que a gente vive hoje, né, inclusive, isso está sendo discutido há basicamente 2, 3 anos já, né? Então isso não é de um dia, de um mês que vem acontecendo, isso já vem acontecendo há algum tempo, tá? E um dos pontos principais que eu considero que o novo marco do saneamento traz é que até 2033, a grande meta é que 99% da população brasileira, olha só, é bem interessante, né? Porque realmente instiga. 99% da população brasileira seja atendida com água potável e 90% da população com tratamento de esgoto, né? 90%, parece pouco, mas hoje a gente tem menos de 50%, né? Então, é um salto gigantesco de 50% para 90%, né? E 2033 está aí, né? A gente tem 12 anos. 2033. Bom, a gente tem as vertentes positivas, tem as vertentes negativas, temos as vertentes otimistas e temos as vertentes pessimistas, né? Eu sempre vou pela vertente otimista, que a gente vai conseguir, que as coisas vão acontecer e a gente vai fazer por onde acontecer, né? E a ArcelorMittal, como empresa que sempre buscou inovar, sempre buscou trabalhar na frente, né, de todo o contexto, buscando a sustentabilidade, buscando inovação, buscando novos mercados, novos produtos, novas soluções, ela está realmente interessada, né, em criar novos patamares e novas parcerias, né, tanto técnicas quanto comerciais, para a gente multiplicar os nossos produtos e nossas soluções aí dentro do nosso país, né? Tá, então vamos entender um histórico aqui. Primeiro que é uma dor, isso tem que ser discutido, foi discutido, sancionou-se uma lei,
para que Uhum. a gente possa ter esse acesso com todos os percentuais que você comentou. E há um curto período de tempo com um desafio gigantesco. Quando há um curto Exato. período de tempo com um gigantesco desafio, a gente precisa juntar tecnologia, produtividade e a gente precisa ser o mais eficiente nesse processo. Então, o primeiro ponto é esse desafio de eficiência em obras. Tá, nós estamos Uhum. falando de saneamento. O que obra tem a ver com isso? E como que o Uhum. governo vai começar a fazer? São licitações, já está rolando, tem previsão de orçamento para isso? Vão por partes, né? Como que vai se Vamos lá. operacionalizar isso do ponto de vista de vai ter dinheiro injetado, já tem previsão de valores? Bom, a estimativa é que durante esse período de 2021 até 2033 seja injetado na nossa economia 700 bilhões de reais. 700 bilhões de reais. Né? Então, é uma quantidade razoável, né, de grana para movimentar toda essa área de saneamento e as coisas realmente acontecerem. Né? E como isso aí vai acontecer? Né? O grande objetivo do marco do saneamento é a transparência. A transparência ela vai acontecer de que forma? Por meio de licitação. Né? As licitações vão acontecer por meio e por meio das licitações elas vão ser divulgadas e a partir do momento que aparecer, né, forem aparecendo os ganhadores das licitações, é onde que as empresas ganhadoras vão começar a atuar dentro do mercado. Ou seja, primeiro vai ter o processo licitatório. E a gente sabe que o processo licitatório ele demanda um certo tempo. Né? Não é de um dia para o outro, demanda diversos processos jurídicos, diversos processos de encaixe textuais. Né? Então, todos essas questões estão sendo revisadas dentro do próprio texto do novo Marco do Saneamento. Né? Então, o objetivo é que até o final desse ano, né, já tenha algumas licitações que já saiam, né, que já tem alguns ganhadores e que já começa, na prática, o novo marco do saneamento já começa na prática a acontecer. Não, Né? 700 bilhões é muito É, dinheiro aplicado e realmente, para o tamanho do desafio, exato, não se esperaria menos. É um desafio gigantesco exato. e nós já estamos atrasados nisso, né, quantos É, anos, enfim. sem Então, dúvida. onde há problema, há oportunidades. Então aí. Exato. O Diego está perguntando aqui, quem que pode participar disso? É empresa pública ou privada? Como a licitação, tanto faz ou não, tem que ser privado, como que isso funciona? Não, tanto faz. Né? Ela pode ser uma empresa pública, isso também é uma das questões do novo marco do saneamento. Ele abre o processo para empresas privadas participarem do processo licitatório, né? E é muito interessante porque com a universalização isso se torna o processo até mais competitivo, né? A, empresas públicas elas vão poder continuar com as concessões desde que apresentem é, é, a ANA ao novo, as regulações do novo marco do saneamento, as, 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 os encaixes e todo as regras, né? E todas as regras bem definidas que possam ser feitas dentro do processo do novo marco do saneamento. Ou seja, tanto as empresas privadas quanto as empresas públicas vão participar sem problema algum, desde que elas atendam às premissas mínimas aí de concessões e de atendimento, tanto para obras quanto para serviços também. Tá, estão comentando que a licitação vai demorar, mas já tem licitação rolando, já tem coisa que começou, não tem?
Bom, do novo marco do saneamento, acredito que não, né? Mesmo porque o novo marco do saneamento tem algumas questões que ainda precisam ser revistas, né, pelo governo. Mas se tem algumas licitações, pode ser que tenham licitações que já estejam acontecendo já durante provavelmente já há algum tempo, ou do ano passado, né, mas não relacionada ao marco do saneamento. O novo marco do saneamento, ela provavelmente vão acontecer licitações a partir do meio do ano para frente, né, que a gente está esperando ansiosamente para isso acontecer. Legal. Tem o, acho que filho Antônio, acho que é o Pereira que está aqui, fizeram a seguinte pergunta. Vinhal, como a tecnologia e soluções de engenharia da ArcelorMittal poderão efetivamente aplicar no investimento? Vamos lá. Então, eu vou até fazer uma introdução para responder essa pergunta. Entendemos que tem muita grana, que tem licitação, que tem obra. Se tem obra, tem aço. Que tipos de obra eu tenho de saneamento? É só construir estações de tratamento de esgoto e de água, que aí por si só já são grandes obras, e com grande consumo de soluções, né? Que tipo de obra temos aí nesse processo? Bom, vamos lá. Aí a gente volta naquela conceituação de saneamento básico, né? O que é saneamento básico, né? Quais são as etapas do saneamento básico? Quais são os itens? Esgoto, água, drenagem e manejo e coleta de resíduos sólidos. Manejo e coleta é basicamente tratamento de resíduo. São os lixões, que também é contemplado no novo marco do saneamento. Mas esse item específico, né, a gente não vai nem especificar porque ele não demanda tanta atividade do aço, né, dentro da nossa atividade. Seria basicamente água, esgoto e drenagem urbana. Então, dividindo esses 3 itens, né, e a gente criando os fluxogramas de cada um desses aí, a gente consegue colocar os produtos, identificar os produtos, identificar as soluções em cada sistema, vamos considerar assim, cada sistema dentro do saneamento, né? Hoje, o sistema de esgoto sanitário, que é o mais deficiente, que tem mais deficiência, né, que a gente precisa trabalhar e que tem mais potencialidade de trabalho, que tem mais potencialidade tanto no sul quanto no norte, principalmente no norte e nordeste, vamos pegar como exemplo o esgoto. Ele vai desde a parte de captação, né, que é o do esgoto, né, que são a própria captação do esgoto ali, das residências, né, ele passa por toda a parte de coleta, né, que são as coletas, captação e coleta, ele vai até a parte de tratamento. Da parte de tratamento, pode acontecer ou não de ter as elevatórias, dependendo da distância do tratamento. E depois do tratamento, ele tem a volta para o recurso hídrico, né? Então, ele tem várias etapas dentro desse fluxograma. E dentro dessas etapas, a gente consegue identificar os produtos que a gente consegue usar, né? E os serviços que a gente consegue aplicar também dentro de cada etapa dessa. Tá? Numa estação de tratamento de esgoto, vamos ser mais específico, numa estação de tratamento de esgoto, né? Hoje a gente conta com uma deficiência gigantesca de estações de tratamento de esgoto no país, né? Pouquíssimas cidades têm tratamento de esgoto. A gente pode contar, por exemplo, que das 100 cidades do país, eu vou pegar esse dado aqui, das 100 cidades do país, somente 21 cidades das 100 maiores cidades do país têm 80% do esgoto tratado. Ou seja, das 100 maiores cidades, 21
das 21 cidades, das 100 maiores cidades, tem 80% do esgoto tratado, né? Então, a potencialidade é alta. Então, só a unidade de tratamento de esgoto, né, que já é uma obra gigantesca, que envolve uma engenharia gigantesca, né? Tanto na parte projetual, quanto na parte de obra, quanto na parte executiva também, né? E a gente sabe, né, Angel, que o aço está presente, né? Está presente desde a parte projetual, porque a gente tem que projetar, né, pensando no aço, projetar pensando na solução que a gente vai dar, né? Qual que é a solução que a gente vai dar? A gente não pode pensar que o aço ele vai ser só o aço, só o vergalhão, por exemplo, né? Vai ser só uma chapa, né? Vai ser só um tubo de aço, né? Ou vai ser só uma estaca-prancha, né? Dentro das nossas centenas de soluções, né? Centenas de produtos dentro do nosso portfólio. A gente tem que pensar num sistema como um sistema amplo, né? Então, projetualmente, o que a gente pode pensar? Então, a gente tem que conhecer todo o portfólio ArcelorMittal para tentar projetar da melhor maneira possível. Né? Vamos pensar ainda na estação de tratamento. A estação de tratamento é uma construção muito robusta, normalmente em concreto armado, maciço, e com peças de complexa montagem. Então, uma das soluções disponíveis seria, por exemplo, a armadura pronta, né? Na obra, com todas as questões, tem mísulas, enfim, tem peças complicadíssimas de se montar em obra. Com certeza. A gente pode fazer isso numa usina, né, numa indústria, no belgo pronto, e levar isso pronto, além de levar produtividade e velocidade, que é uma das coisas que a gente precisa, a gente traz qualidade nesses grandes sistemas. E realmente vai um grande consumo de aço, porque eu preciso de ductilidade. Mas é um aço altamente qualificado, porque, cara, montar isso na obra realmente é um problema. Sem dúvida. Então, o corte de obra seria uma das aplicações e vocês dão todo o suporte nisso. Outro ponto seriam, talvez, telas das lajes maciças, também trazendo produtividade. Seria uma solução aí dentro também. Isso a gente está falando só da grande construção por si só, que é a estação de tratamento, que vai um consumo gigantesco. E aí a gente tem mais coisas, porque junto dessa estação de tratamento eu tenho pequenas construções, né? Eu tenho elevatórias, eu tenho alojamentos, a gente tem uma série de coisas junto disso que lógico, a gente está falando, pessoal, de uma cadeia se movimentando ao redor disso. Imagina, não é quanto de aço só está sendo consumido, ou quanto que eu estou gerando de esgoto tratado, é quanto que eu estou gerando de emprego ao redor de tudo isso, é quanto que eu estou levando de saúde, tudo dentro disso. Mas então vamos pensar ainda, porque é um desafio, 700 bilhões sendo aplicados, com pouco tempo para aplicar e a gente precisa de produtividade. Numa estação de tratamento, acho que esses seriam os principais produtos aí, né? Com certeza, né? A rede de coleta, né, que a gente tem os tubos, né? A coleta e condução, tem os tubos, né? Eles também são muito consideráveis, por quê? Porque a gente tem quilômetros e quilômetros de tubos e redes que a gente precisa fazer, né? Porque como que esse esgoto vai chegar à rede de tratamento de esgoto, né? À estação de tratamento de esgoto, se eu não tiver tubo para chegar lá, né? Para chegar esse esgoto e ser tratado, né? Então eu preciso pensar também na minha coleta. E para pensar na coleta, eu preciso pensar nas minhas caixas de passagem, né? Eu preciso pensar nas ancoragens, eu preciso pensar em todo um aval de obras para praticar, né? Para ser estudada dentro desse contexto todo de saneamento, né? A ArcelorMittal, dentro do nosso campo de atuação, de engenharia, de aplicação, juntamente com a parte de inovação, a gente faz essa assessoria técnica também, né? Juntamente com as empresas que atuam no mercado, tanto da construção civil e agora também do saneamento, né? Então a gente conta com uma equipe de engenheiros que trabalham com
diretamente com a gente e com o cliente que estuda produtividade, fazemos simulação de produção em obra, conversão tanto de um material para outro, né, para verificar se é possível ou se não é a possibilidade de utilização. Você está falando, eu vou te mostrando algumas, como por exemplo, essas armaduras com foam incorporada, né? Perfeito. Perdido. A gente tem fotos aqui, por exemplo, ó, exato. Fazendo essas. Achei que deve ser uma estaca, né? Provavelmente. Isso aí esse é um tubulão armado, né? Que a gente fala armado porque ele é soldado, né? Em indústria, né? Nas nossas centrais de serviço. E ele chega na obra pronto, somente para fazer a instalação, né, e a concretagem. Legal, uma coisa que você comentou são os tubos de aço aí, né? Exato, tubos de aço carbono, né, com soldas helicoidais. Qual que é o diâmetro desses tubos, hein? Rangel, esses tubos eles são de diversos diâmetros, né? Então isso aí, eles são feitos sobre encomenda de projeto. Então vai ser sobre demanda, tá? Tá, mas consegue fazer a partir de quanto, até quanto, mais ou menos? Vamos fazer uma avaliação de acordo com o projeto. Eu não posso nem te citar aqui. Tá. Ó, aqui a gente tem uma coisa que você comentou aí nesse processo, que são as estacas prancha, né? A estaca prancha, eu vou fazer tubulação, vou passar tubulação, seja de drenagem, seja de coleta, preciso fazer contenções. E às vezes, contenções provisórias, né? Só por um certo período e depois posso retirar. A estaca prancha, para contenções provisórias especificamente, ela, eu diria que é uma imbatível, né? Comparado com a praticidade e velocidade dos outros. Em alguns casos, as permanentes também, mas normalmente a provisória vai muito bem. E a ArcelorMittal fornece esse tipo de estaca, né? Fornece, né? Vale entender que a estaca prancha, a ArcelorMittal, a gente consegue alugá-las e vendê-las, né, para uma forma permanente, né? Então a gente consegue alugar, né, para uma obra temporária durante um certo período, né, e fazer a venda da estaca prancha também para uma obra permanente, né, para um canal que vai ficar permanente, né, para obras não só de saneamento, né, mas para diversas obras que precisam de contenções, para obras de viaduto, obras de infraestrutura, para diversos tipos de obras que a estaca prancha pode servir também, né? Legal. Tem um outro aqui, bem bacana também, deixa eu mostrar no próximo. Eu queria que você... Aqui está vendo uma aplicação, né, da estaca prancha no ETE. Né? Perfeito. Uma adutora sendo colocada. Esse é o tubo helicoidal, é isso? Com solda helicoidal? Isso, exato, exato. E uma coisa bem legal que eu queria comentar aqui também, são para as nossas drenagens, normalmente são feitas essas tubos de concreto, em algum lugar chama de manilhas, né? São tubos de diâmetros muito grandes. Esses tubos são produzidos com uma fibra de aço, né? E a ArcelorMittal tem disponível o Dramix, é isso? Fala um pouquinho desse Dramix para a gente. Exato. O Dramix, ele é uma fibra de aço, como você disse, né? Ele é feito pela Belgo Becar, que é uma joint venture com a ArcelorMittal. Né? Ele serve como uma estruturação dos tubos de concreto, né? De maneira geral, grosseiramente falando, ele substitui as telas de concreto, né? Mas também ele pode complementar as telas, né, para tubos, para fortalecer os tubos de concreto e torná-los aí com mais resistência. Vale lembrar que os tubos de concreto armado, eles utilizam hoje as telas que a gente fala, que são as telas MF, que são as macho fêmea, ou APB ponta bolsa, né, que a gente comercializa em rolos, e também tem os Dramix, né, que são vendidos hoje aí em quilograma, né, pela Belgo Becar. É um excelente produto.
e que tem diversos tipos de aplicação, além do tubo para pisos, fundo de galpão, estacionamento, base de motores, etc. Né? Tem diversas aplicações, a gente tem que entender o projeto, entender todo o contexto e avaliar a sua utilização. Legal. Foi publicado, inclusive, recentemente as normas de fibra, né, que vai ajudar bastante nesse uso e é um tema bem interessante. Aqui do lado eu Perfeito. tenho outros tipos de obras também, né, como os gabiões. Certo. Como que a ArcelorMittal pode ajudar? Porque o gabião é muito utilizado nesse tipo de obra, igual está comentado aqui, né? Canais de drenagem, contenção de córrego, bueiro. Então tem bastante aplicação. O que a ArcelorMittal ajuda nesses gabiões? O que tem de solução? Bom, olha só, também pela Belgo-Becar, né, os gabiões eles são aplicados aí nas macrodrenagens, né? Canais, contenções, piscinões. A gente sabe que um dos grandes problemas hoje aí, nas grandes cidades são as enchentes. Né? E as enchentes, elas são um dos fatores que são influenciadores diretamente do caos que a gente vive aí no próprio saneamento. Né? Então, o que acontece? O gabião hoje é uma solução que a ArcelorMittal, juntamente com a Becar, ela disponibiliza no mercado para canalizar e fornecer como alternativa para melhorar as condições aí da macrodrenagem urbana, né, principalmente para melhorar a canalização dos rios, por exemplo. Né? Então a gente tem diversos tipos de gabião, diversos tipos para diversos tipos de uso, né? E também, como eu disse na questão do Dramix, é preciso uma avaliação e a Belgo-Becar conta também com uma equipe de engenheiros de aplicação que também pode dar todo esse suporte aí técnico para todos que precisam na utilização de todos os produtos que ela tem dentro do seu portfólio também, tá? Legal, igual o Ricardo está perguntando aqui, uma quantidade média de consumo, isso vai depender, Ricardo, de quanto de tração tem nesse piso, né? Então, se eu estou apoiado um solo com tensão de quanto, qual o carregamento desse solo, qual o tamanho do vão, junta serrada. Então, essa média seria uma média não muito inteligente a gente falar o número, mas eu vou citar daqui a pouquinho como você pode entrar em contato. Está aqui o Prática com a gente também, como você pode entrar em contato com a equipe da ArcelorMittal para te ajudar nisso. Tá, caminhando aqui, se a gente pensar então, tem uma grande oportunidade, mas a gente tem muitos desafios, né? Tem oportunidades gigantes aí dentro, inclusive um colega perguntou aqui, ó, quais vocês acham que seriam, o Igor está perguntando, quais as maiores oportunidades de negócio que vocês veem nesse setor? A gente vê um negócio gigantesco, né, o Daniel, e quando é muito grande, às vezes a gente se perde um pouco. A ArcelorMittal está com uma equipe montada justamente para ajudar nas empresas para que isso seja melhor direcionado, né? Tá até comentando aqui, acho que é o Pereira, as obras provavelmente serão espalhadas no Brasil todo, com atendimento técnico e comercial regionalizado. As obras podem ter vários portes e diferentes portes. Realmente vai ter assim, um negócio gigantesco. Se você pudesse citar as maiores oportunidades de início, porque eu acho que isso vai... lógico, a gente falou, o que você diria? Onde você enxerga? Poxa, empresas que estão acompanhando a gente da construção civil, se atentem a quais pontos? Bom, eu falo o seguinte, a gente pode se atentar a 4 pontos principais. Dentro da construção civil, né, a gente sabe que vão criar empregos, né? E vão criar alternativas na própria construção civil. Então, ela vai ficar mais aquecida. Né? Então, na área de saneamento, no segmento saneamento, ele vai aquecer. Então, as empresas que já atuam no saneamento e que vão atuar, que pensam em atuar no saneamento, elas precisam
elas precisam atualizar e estar mais atualizadas dentro do que está acontecendo. Né? Isso é um ponto. Né? Então, isso vai acontecer. O aquecimento na área construtiva do segmento da construção civil. Né? Então, pela injeção. Primeiro aumenta-se muitas oportunidades, não só para engenheiro, para estagiário, para mestre de obra, tudo, para tudo. Planejador, então todo isso. todo vai receber uma injeção de oportunidades como um conjunto. Isso por si só já é uma questão social muito importante desse marco, né? Exatamente, porque aí você cria o quê? Você cria os empregos diretos. Né, como você disse, todas essa gama de pessoas, né, que são empregados diretos já vão ter oportunidades, né, diretas aí de emprego. E os indiretos? E os induzidos? Né, que a gente também não pode contabilizar, não tem uma contabilidade tão precisa, né, mas que também ele está envolvido ali no ciclo. Né? Então, todos esses empregos, né, que a gente pode contabilizar, eles vão ser criados dentro da área do saneamento. Né? Legal. Isso eu estou falando de obras. Né? A partir do momento que a obra estiver pronta, ou que as obras estiverem prontas, a gente vai começar a operacionalizar os sistemas. Né? E como que vai ser operacionalizado esses sistemas? Né? Através de concessões, através de empresas por concessões, através de terceirizados, que também vão ter novas oportunidades. Né? Então, vão criar novas oportunidades, inclusive regionais. Né? Essas operações, elas vão existir, elas têm que existir. As manutenções, né? As questões dos reparos, e as atividades do dia a dia, né? Oportunidades que irão surgir e que surgem e irão surgir no decorrer das rotinas diárias, né? Tudo isso acontece, né? Governamentalmente falando, as arrecadações, elas começam a surgir também e aumentar, né? Porque quando o governo oferece um serviço, automaticamente ele tem que arrecadar, né? Ou o governo, ou uma empresa terceirizada, ou uma concessionária, ela está oferecendo um serviço, e se esse serviço ele for de excelência, se ele for eficiente e de qualidade, ele vai ser cobrado por aquele serviço, né? E, de certa forma, ele vai ter que arrecadar por aquele serviço. Né? Então, saneamento é investimento, né? Eu vi um número uma certa vez, não é muito minha praia, mas que a cada real investindo em saneamento, você economiza não sei quantos mais em saúde, né? Por exemplo. Esse é um dado da OMS, né? A OMS tem um dado genérico que a cada R$1 se economiza, a cada R$1 investido em saneamento, se economiza R$4 que seria investido em saúde, né, que poderia ser investido em saúde, em educação. Né, em doenças que podem ser evitadas. Né? Perfeitamente. Então, não só financeiramente, mas socialmente falando. Tá. Sem dúvida. Continuar o raciocínio. Então, Rangel, a questão é o que pode ser oferecido, né? Aonde que isso aí vai ser oferecido? Em que etapa isso aí vai ser oferecido para a gente? Né? Eu não sei. Né? A gente tem que aguardar as decisões governamentais, porque a gente fica, de certa forma, refém de decisões políticas ainda. Né? E a partir do momento que efetivamente o novo marco do saneamento for, na prática, feito e as licitações começarem a aparecer, porque todo esse contexto e todo esse sistema já está montado, e já foi montado, já está montado, já está equilibrado, as coisas vão realmente aparecer, né? E aí, a partir do momento que forem aparecendo, a gente tem que ficar antenado, né, para não perder as oportunidades que vão estar surgindo. Agora, aonde que vai surgir primeiro?
Aonde que vai É, surgir primeiro? mas uma coisa que eu sempre comento, assim, eu comecei a ouvir falar, ô Daniel, no meio do ano passado. O pessoal já começou, igual um colega perguntando, mas mesmo em meio a essa crise, será que vai ter mesmo? E ano passado eu comecei já a ouvir no meio do ano aquele burburinho. Você viu que foi aprovado o novo marco, você viu que foi aprovado o novo marco, e empresas já se movimentando, e empresas já se preparadas para isso e já colhendo benefícios de certa forma, porque quando se anuncia algo tão grande, as suas empresas começam a se mover em relação a isso. E eu diria que quem chega primeiro bebe água limpa. Então, quem deixar Exato. para se preparar após esse boom acontecer, não colhe os melhores momentos disso, né? Então, a primeira coisa, É, o primeiro ponto é conheça, é isso que a gente está fazendo, a gente está informando vocês. Segundo, se perfeito. prepare, se prepare. A ArcelorMittal está te dando apoio para que vocês se preparem com Exato. soluções e quando a coisa vier, os prazos muito curtos, produtividade e qualidade é um negócio que não é opcional mais, né, Daniel? Uhum. Poxa, deixa ano que vem eu otimizo os meus processos. Deixa eu fazendo Sim, a armadura aqui na obra mesmo e continuar desperdiçando aço, cortando na obra e montando. exato. Ah, vamos fazer a armadura pronta, não vamos fazer a forma incorporada, porque quando você precisar disso, pode ser que você perca. Uma das coisas que a gente tem em grandes movimentos como esse, um colega perguntou se pode ser um novo boom nessa área de saneamento. Eu acredito que sim, eu acredito que vocês também que sim. E quando você perde uma coisa chamada timing, o timing Uhum. para todos do setor, empresas que vão executar, empresas que vão planejar, pessoas que vão executar, você pode perder o grande momento e aí colher aquele investidor da bolsa que resolve investir na bolsa quando ela está lá no pico, né? Mas será que é o pico mesmo? E se é o pico é daí para baixo, né? Então, Exato. estar preparado é uma coisa essencial nesse processo. Disse tudo. Eu acho que as empresas que estão se preparando e já estão preparadas e estão se preparando para o novo mercado, elas estão um passo à frente, né? E a ArcelorMittal Elas estão um tá passo à sempre frente. à frente, né? Na minha visão. Exato. Inclusive, startups são a coisa assim que tá. Cara, Isso. imagina quantas startups eu vou precisar para otimizar esse processo. Não adianta fazer coisas novas do jeito antigo. Resolve, às vezes resolve, mas é a melhor solução? Muitas vezes É não. essa. Muitas vezes a gente já tem hoje startups latentes sendo criadas e as empresas não aproveitando, e a ArcelorMittal tem uma veia muito grande aí com essas startups e tecnologias, né? Exato. A gente tem a própria Solab, né, que é uma iniciativa espetacular, vale a pena todo mundo conhecer, né? A própria Cátedra, né, Construindo o Amanhã, que também é um convênio com a Universidade Paulista, que tem é uma outra iniciativa da ArcelorMittal que tem como meta a questão da produtividade, né, a engenharia de inovação, que visa, né, toda essa parte de desenvolvimento e produtividade na obra. Né? Então, assim, a gente tem diversas formas, né, de atuar como desenvolvedor e ajuda até mesmo para os próprios clientes, para os próprios projetistas na área, no segmento. Então a gente está sempre buscando inovações e sempre tentando auxiliar aí os novos projetistas, novos clientes, a força de vendas, a força de projeto, né? Quem tem interesse, os estudantes, todo mundo que tem interesse, que tem curiosidade, né? A ArcelorMittal, eu digo que é uma mãe em relação a novas tecnologias e a novas inovações de mercado, né? Isso já vou deixar aqui a minha admiração nesse sentido. Sendo uma Exato. empresa preocupada com todo o conjunto, de estar inconformados, eu diria, essa é uma palavra, inconformados, porque sempre tem que fazer o básico bem feito, com segurança, não dá para abrir mão Perfeito. disso, mas sempre gerando novas possibilidades, novas soluções.
e com um viés social muito grande. Eu mesmo participo, eu professor no programa chamado Mestre ArcelorMittal desde 2016, mas que já existia muito antes de mim, dando treinamento gratuito para pedreiro, para mestre de obra, para engenheiros, para universitários, e levando essa capacitação das coisas que a gente está fazendo aqui. Tem o Stelligence, que a gente acabou não falando, mas assim, que tem uma pegada gigantesca, né? Trazendo tudo isso. Se você quiser falar um pouquinho do Stelligence, pode, mas a gente quer caminhar já para o final de todos os benefícios que a gente tem do novo marco, está chegando dentro de 1 hora, e eu queria que a gente encerrasse explicando para as pessoas que viram isso. A gente, Einstein disse, depois que vê, não dá para desver, né? Uma mente, depois que é ampliada, não dá para reduzir. As pessoas vendo tudo isso, elas vão querer saber um pouquinho mais e como chegar até vocês. Bom, eu vou dar só um ponto focal aqui no Stelligence, que esse também é um dos pontos que a gente quer aplicar no saneamento. O Stelligence nada mais é que uma metodologia da ArcelorMittal que a gente vai estudar todo o contexto, né, no âmbito social, econômico e ambiental, né? Então, a ArcelorMittal, ela vai adotar essa metodologia a alguns projetos específicos dentro da área de saneamento, como já adota em alguns outros segmentos, né? E vai estudar todo esse projeto para colocar a metodologia best in class, ou seja, as melhores soluções e as melhores alternativas de produto para chegar no melhor resultado final, né? Basicamente, o Stelligence é isso, tá? E aí, eu só coloco uma indagação no final da nossa live aqui, Rangel. A partir desse momento, né, eu só reforço uma questão. Quais serão os efeitos econômicos e os efeitos sociais positivos, né, dessa universalização dos serviços, né, que o tratamento e essa distribuição de água e coleta de esgoto vão gerar aí para a população, para a saúde e para o mercado do Brasil e num futuro tanto próximo quanto num futuro a médio e longo prazo. Essa seria um ponto de interrogação que eu gostaria de deixar aí para todo mundo raciocinar. O que vai trazer para a gente aí de melhoras, além da parte de obra e de emprego, de tudo que a gente falou? Quais são os efeitos indiretos que o saneamento pode nos trazer? Legal. Saneamento é um assunto essencial, por isso chama saneamento básico. A gente está super atrasado, é uma super boa notícia. Quase 700 bilhões previstos para sendo aplicar, é um boom previsto de oportunidades. A ArcelorMittal oferecendo suporte, ajuda nisso, mas que vai muito além do nosso mundinho, que é o que move a economia, é o que move. Eu, pessoalmente, sou apaixonado pela construção segura e econômica, com esse binário sempre bem aplicado, porque a construção como um todo, Vinhal, se a gente for ver, a gente tem alguns dados que nós estamos falando de coleta, nós falando de tratamento, tem casas que não tem banheiro. Então a gente está falando também das edificações, das casas que sequer tem um banheiro, ou quando não tem um banheiro de qualidade. Então eu vou coletar se nem banheiro tem. Então olha como isso é bem maior do que o que a gente espera, e tudo que vai se mover em relação a isso, melhorar a saúde, melhorar a questão de dignidade humana, né, nesse processo todo, eu acho que é um ponto essencial. Agora eu te faço a pergunta, e aí, Vinhal? Nosso colega Rayane está aqui com a gente, fiz live com a Rayane já também, a Margarete. Como que essas pessoas que estão acompanhando a gente podem aproveitar essa oportunidade, como chegar até vocês para que vocês possam ajudá-los? Bom, pessoal, a gente tem diversos canais de comunicação, né? O próprio site é um deles, né? brasil.arcelormittal.com. É um dos canais, que é onde que a gente tem todos os contatos ali, onde a gente consegue encontrar.
as nossas outras empresas do grupo, né, onde a gente comentou aqui, Tubos, Planos, Dramix, Gabião, etc., que são empresas que trabalham, que são joint ventures, que têm parcerias com o grupo, que também fazem parte do grupo ArcelorMittal, que também podem ser encontradas no próprio site, tá? Isso, só te interrompendo rapidamente, é uma coisa que as pessoas, eu vejo que muita gente não tem noção. Ah, mas a ArcelorMittal só produz aço longo. Cara, é o maior fabricante de aço do mundo e de soluções. Então, muitas soluções, por exemplo, Steel Deck, a gente não tem noção que a ArcelorMittal fornece Steel Deck, as lajes pistas. Não conhece que a ArcelorMittal fornece, por exemplo, a gente fez live sobre já aqui, a Trelli Fácil. Então, joint venture é essa junção da ArcelorMittal com outras empresas e muitas nacionais, oferecendo soluções completas, né? Pode continuar só para o pessoal se atentar a isso. Exatamente. Então, é um grupo, né, que está totalmente, que se juntou, né, com várias empresas com um único ideal, né, criar soluções e produtos para todos os segmentos da parte de infraestrutura, construção civil e distribuição. Além da nossa rede de distribuição que está pulverizada em todo o Brasil, né, que a gente conta aí com mais de 70 unidades, né, pulverizadas em todo o Brasil, todos os 26, 27 estados brasileiros, né, nas principais cidades do Brasil, e que também encontramos todos os produtos dentro do portfólio nacional. E o 0800, né, 0800 015 1221, esse é o telefone geral, onde que se por acaso no site nenhum parceiro não conseguiu colocar com ninguém, a gente pode ligar pelo site que a gente é direcionado aí sem problema algum. Legal, a live vai ficar disponibilizada aqui no canal da ArcelorMittal. Na descrição eu vou escrever o site e o 0800 para quem perdeu. E a galera da ArcelorMittal, a equipe da ArcelorMittal forte aqui. Obrigado, Pereira. Você acompanhar, inclusive, vou fazer um convite público aqui ao Pereira. Não sei se vocês gostariam também, mas eu gostaria muito que eu pudesse ter o Pereira um dia aqui com a gente também na live. Um cara que eu admiro bastante, a Jaque, a Dayana aqui com a gente. E é isso. Daniel, muitíssimo obrigado pelo tempo, pela informação de excelente qualidade e agradecer a todos que acompanharam a gente aqui. Obrigado, Rangel. Boa noite a todos. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.